vai falar sobre métodos de estudo. E eu acho que eu fiz um vídeo aqui em particular sobre cada um e falei pra vocês o seguinte: então, se vocês querem estudar assim, vocês fazem assim, se for assim, vocês fazem assim, e assado, vocês vão fazer assado. E aí eu dei aqui a estrutura, o esqueleto, né? Faz a revisão do que você estudou por último, depois faz o estudo pesado, que é um foco extremo naquilo, com pausas, não é Pomodoro, eu tô falando sério. Você muda de matéria, a matéria tem que começar com 5 minutos cada matéria, isso a gente tá lá no vídeo de hábitos. E depois de você sair do estudo pesado, que dura de 5 a 40 minutos, é você que estipula o seu tempo. E aí você tira 20% para descanso, intervalo entre uma matéria e outra, né? No Pomodoro não, no Pomodoro você pega uma matéria, divide ela em 7 e faz 25 minutos cada, por exemplo. E depois de você sair do estudo pesado, você pega e vai pro estudo leve. Do estudo leve você cria um material com aquilo tudo que você aprendeu. Material a gosto. Eu sempre gosto de usar isso. Crie alguma coisa com a sua personalidade, com as coisas que você gosta, da maneira que você aprende. Se você for sinestésico, vai fazer o que você aprendeu. Se você for ouvinte, faz um áudio, escuta depois. Se você for visual, crie um mapa mental. Se você for uma pessoa que gosta de se desafiar, você até pode usar Pomodoro. Mas se você tem TDAH, déficit de atenção, alguma coisa que te faça flutuar naquilo, não é uma boa ideia fazer Pomodoro. E você vai começar o Pomodoro, vai levar 15 minutos para você começar a prestar atenção naquilo, mais 5 para você sentar na cadeira, e quando você vê já comeu os 25 minutos, não deu certo, você vai sair dali desorientado e bravo porque não conseguiu. Então, a nossa execução aqui nos vídeos que eu tô fazendo, uma série de vídeos sobre hábitos, vamos puxar um freio só um pouquinho, porque tem muita gente que desiste porque acha que a carga é grande, mas ninguém deveria falar para você sair carregando a carga grande. É muito lindo a gente ver aqueles vídeos que tem muitos cadernos e a pessoa acorda 5 horas e legal e motivação, e aí tem os 3 hábitos: passo a passo, consequência e premiação. Essas pessoas já fizeram isso, uma dessas coisas, tá? Você não, então você precisa aplicar isso antes de começar. E depois de você começar, você vai para a estrutura. Ou fica dentro da estrutura, mas você precisa entrar primeiro naquilo, para depois se locomover. Uma coisa que a gente fala muito para você fazer é estude muito para saber pouco. Isso é verdade. Você vai lá, você se dá o máximo, estuda 8 horas, te pergunta, você consegue resumir em 2 linhas. Isso é incrível, isso é muito incrível. 2 linhas para um dia todo de estudação, é um saco, né? E aí você olha e fala, tá, beleza, mas e aí eu vou estudar muito mais do necessário? Não, você vai começar devagar, porque se você fizer uma coisa muito grande da primeira vez, você não vai ter base, você não vai ter paciência, você não vai conseguir continuar aquilo. Então vai devagarinho, começa bem relaxada, bem com calma, vai devagar, certo? E aí você entra nesse método do Pomodoro. Como é que o Pomodoro ele funciona? Você pega uma matéria, você pode quebrar ela em partes, né? Em 25 minutos. Supor se logo uma matéria que tem 2 horas para você estudar, você estuda história 25 minutos, para, descansa ali uns 5 minutos, depois mais 25 minutos, mais 5 minutos, assim você vai indo. No estudo pesado é totalmente diferente. Você estuda uma matéria pelo tempo que você consegue estudar, né? Começa com 5 minutos, depois você para ali, claro, também tem a questão dos 20%, para ali por 2 minutos, descansa e depois vai para outra matéria, tá? A nossa carga no estudo pesado é você conseguir focar por muito mais tempo, é você conseguir dominar o controle de tempo do seu cérebro, tá? Você vai estudar as 4 matérias que você tem para estudar aquele dia, só que menores do que se você fosse estudar uma só com todo esse tempo. Você vai, sabe, listar todas elas, fazer um checklist no final.
mas com tempo menor. Por quê? Porque o seu cérebro tem que desafiar a própria engrenagem a entrar naquilo. Depois ele aumenta o tempo, depois você modifica o que você quer modificar. Isso demora, isso está dentro da lista de hábitos, sabe? Por isso que eu digo, tem gente que faz por premiação, passo a passo, ou consequência. Quem estuda por consequência, quem vai ter a prova no outro dia, tá? Quem estuda passo a passo, começa devagarinho, ou desde pequeno, né? Os hábitos já tá ali, sempre foi incentivado, sempre gostou, né? E consequência, qual era o outro mesmo? Premiação. Tô aqui, fiz aqui, isso aqui, legal e tal, e agora preciso de um prêmiozinho. Vai lá e come bombom, vai lá e mexe no celular. E o estudo pesado não pode mexer no celular. Estudo pesado você tem que fazer alguma coisa que te reforce pro próximo tempo. Na hora da pausa você tem que fazer um exercício físico, tem que não ler se você já tá lendo, né? Mas dar uma lida, dar uma respirada, fazer meditação. A respirada que a gente faz é 4, 11, 8, 4, 7, 8. É assim que funciona. Aí depois vai pra 7, segura, que bonitinho, e depois só. Em 8 segundos. É o exemplo, né? Que já me perguntaram isso aqui lá, né? De vizinho, não sei se a pessoa entendeu direitinho. E aí depois você pega bonitinho e faz próximo, né? Você aumenta o tamanho. Por que é pra fazer isso? Porque imagina que o seu cérebro tá cansado e já não, ele precisa acordar. Ele precisa entender que ele tem mais coisas para estudar. E ele precisa, como é que eu posso dizer, aquecer de novo, para correr mais um pouco. Então, ao invés de você relaxar, sair daquele ritmo, você dobra a força que você tem para sustentar o próximo estudo, sabe? Então, polichinelo, você acorda e você mexe com todas as partes do corpo. É para isso que eu tô falando, mexa tudo, faça, estimule todos os seus sentidos, né? Não pegue o telefone, porque o telefone ele vai entrar só aqui. Você vai ficar lá atrasado, sem fazer nada, vai ser um saco e vai ser um abuso. E quando você vai fazer um exercício, você mexe, depois vai pegar o lápis, já é outra coisa. É tudo que eu já expliquei aqui 1000 vezes. Outra parte que tem também dos estudos, que não é pra gente fazer, sair fazendo cegamente. Além do Pomodoro, o mapa mental tem gente que não tem saco pra fazer. E eu te entendo, porque é um saco fazer. Ainda mais se você não é uma pessoa que gosta de fazer isso aí. Você tem como fazer mais simples, se você não quiser fazer, você faz em tópico. Eu vou falar uma coisa bem séria. Nem sei se eu tenho que assistir, não. Eu faço tanta flecha que eu fico parado olhando depois porque é involuntário, que eu fico pensando, se eu quisesse fazer um mapa mental, não ia ser desse jeito. Porque o mapa mental é uma coisinha simples, assim, 5 ligações e beleza. As flechas que eu fiz, elas cobrem a folha, nem dá pra ver o que eu escrevi. Entendeu? Então, às vezes, a gente é mais chato em fazer uma coisa que não precisa, não é obrigatório, do que fazer uma coisa que é obrigatória. É um saco. Então, entenda que você não precisa propriamente fazer um mapa mental, mas fazer uma lista de tópicos, sabe? Fazer você mesmo se avaliar em segunda pessoa, terceira pessoa, sabe? E depois disso você vai ver e vai usar o estudo leve como revisão. Tudo que a gente ensinou aqui, só que mais institulado, acho que é titulado, porque você vai usar isso da maneira que você consegue aprender, mais direcionada a você. Tem gente que sai falando, tá, vou fazer uma coisa, mas eu sou para outro estudo, mas eu não gosto disso, mas eu faço aquilo, isso, aquilo, outro. Como é que as crianças aprendem as cores? Como é que as crianças aprendem inglês? Como é que é o melhor jeito de ensinar um bebê sobre bichinhos da água? Qualquer coisa. Musiquinha, muitas cores, show de palavras, aquelas coisas todas. Então, você tem que entender que se isso é uma coisa tão prática, uma criança que está numa fase, quanto mais nova a pessoa, mais ela está aberta à absorção. Então,
A partir do momento em que você vai ficando mais velho, você diminui essa absorção, certo? Praticar exercícios, uma boa alimentação, estudo, tá? E atividades que estimulem, como o jogo da memória, isso vai ajudar você a ter um metabolismo um pouquinho melhor naquela idade, para não sair esquecendo depois as coisas. Então, a gente vai usar isso aqui, eu ia falar mesmo, vai usar esse exemplo da criança, tá? Se ela aprendeu com cores, se ela aprendeu com o show de palavras, se ela aprendeu com a música, por que que você está fazendo palavras? Escrevendo resumo longo? Se não é assim que a gente vê, a maioria dos aprendizados hoje não são vendidos dessa maneira. É vendida da maneira que compre mais. Aquela coisa toda, a lei da procura e da demanda, da oferta, aquela coisa toda. Mas o que eu quero ensinar aqui, é que se você consegue fazer uma coisa, explore aquilo que você consegue. Aos jogos da internet para aprender como é que você vai conseguir fazer uma coisa no saco, né? Pois é, mas isso é muito importante. Isso influencia muito na velocidade das coisas. A maneira como a gente tem, como as crianças, por exemplo, os bebês aprendem as coisas. Hoje, a gente que é mais velha, a gente quer aprender de outro jeito diferente. Que não foi antes. A gente era fofo, dava cores, dava brinquedo, dava música, dava isso, dava aquilo. E hoje a gente só tem uma coisa cinza e branca na nossa mão aqui, que é o caderno, isso aqui é virado em cinza e branco, né? E aí não tem cores, não tem música, não tem prêmios, não tem nada. Então por isso que a consequência dos hábitos é importante, a consequência do qual método de estudo você vai escolher é muito importante. Cuidar os flashcards também, sai usando flashcards para tudo, não é para tudo, relaxa, né? São muito versáteis, mas não é para tudo. Então, todos os métodos de estudo têm uma consequência boa e uma ruim. A ruim é que não serve quase para nada, né? A boa é que se você saber para que serve uma única função, isso é muito importante. Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Vai se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus.